Olá pessoal, meu nome é Anthony. Venho mais uma vez para a gente poder aqui estar dialogando, conversando, referente à questão conexão de chamas gêmeas. Venho também informando para vocês, eu já fiz, essa é a terceira etapa, né, referente à questão da condução e habilitação na condução desta conexão de chama gêmea. Gostaria que vocês deixassem seus likes, que vocês se inscrevessem, compartilhassem, que é uma... Quando a gente se inscreve, inclusive eu estou fazendo, essa é a quarta etapa de seis que eu estou fazendo, da questão da conexão. Então, quando vocês compartilham, quando vocês se inscrevem, então vocês são os primeiros a ser sinalizados já de cara pelo YouTube do vídeo, né? Então, hoje a gente vem falando, né, na questão da técnica, né, e do teórico, que são duas coisas diferentes, né? Aliás, são três coisas diferentes, porque tem a parte técnica, que a gente fica conhecendo referente às dinâmicas, tem também a parte teórica, né, aquele que a gente estuda, que a gente lê, e tem a parte mais difícil, que é a parte da prática, né? Então, quando a gente vai ser condutor de algo, vai se habilitar em algo, então é interessante a gente ter esses três tipos de conhecimento, porque senão você se perde, né, dentro da própria conexão e até estende o seu tempo e o nível de compreensão, né? Uma da parte teórica, né, que eu vou falar, e também a parte mística, né, é a lei mística. Então, assim, a gente até desconhece, né, até dentro da conexão, que existe uma lei que a gente não pode infligir, inclusive na condução, né, porque aí você não se habilita. Então, aí quando eu falo de lei mística, eu falo de todo esse miticismo da gente estar conhecendo, da gente estar vivendo a dinâmica, porque muitas vezes a gente se pergunta, né, onde eu quero chegar, né? Qual o meu destino, o porquê de eu estar passando um tipo de uma aprovação na minha vida, né? E através da... Isso tudo é místico, a cada dia que vai acontecendo esta evolução e essa condução de onde nós queremos chegar, né? Então, as dinâmicas de chamas gêmeas, uma das coisas que temos que ter noção, né, é que vem de uma ligação de almas. Então a gente vem vindo, né? Quando a gente fala ligação, é a questão de, por exemplo, tudo ao nosso redor nós estamos ligados, como se fosse uma teia, né? E aquilo vai se tecendo, né, ao longo das nossas vidas, né? E outra coisa é ter a noção, né, de harmonizar os reinos, né? Porque muitas vezes nós achamos que a gente, até mesmo pelo fato de ter o livre-arbítrio, né, de poder conduzir de uma forma legal, a gente não tem noção dos reinos em que nós vivemos, né? Então, em primeiro lugar, para não infringir esses reinos, é você aprender a respeitar os reinos, né? Igual, por exemplo, um dos reinos, né? O reino dos vegetais, né? Então, você vê a grande ligação que a gente tem até com o planeta. Se não tivesse a fotossíntese, se não tivesse a questão das árvores, né, fazer toda a transmutação na questão do oxigênio para nós respirarmos, é uma função que está na nossa vida. Então, é um reino que ajuda na nossa sobrevivência. Então, a gente tem que aprender, inclusive, a respeitar a questão dos reinos, né? E, e a noção de espiritualidade, né? De lidar com as emoções, né? Por exemplo, uma das coisas interessantes quando a gente se conhece é a questão da nossa emoção, né? Como a gente sabe lidar com a nossa emoção e com a razão,
né? Porque muitas vezes a gente coloca a emoção lá em cima, aí fica à mercê, né, da emoção, tem um desgaste energético e acaba não colocando em equilíbrio a razão, né? Outra hora, pelo fato da gente botar a razão lá em cima, aí fica com a questão da razão, a gente se torna arrogante, né? E não observa o que está ao nosso redor para a gente estar aí conduzindo e se habilitando da melhor forma, né? Então, uma das coisas que a gente tem que aprender é equilibrar, né, que é Yin e Yang, que eu falo dos polos, né? Cada um na sua extensão, e é onde a gente aprende também a expandir esses polos, né? Por quê? Porque se vocês observarem, principalmente não, né? Na dinâmica de chama gêmea, que é o que nós estamos falando, é necessário um expandir o seu polo e um depende do outro até mesmo para poder chegar nesse equilíbrio. Por isso que eu disse referente à razão e à emoção, né? Então, e nessa condução que a gente faz nessa habilitação da questão das chamas gêmeas, né? Aí chega o exame teórico, que a gente não gosta, né? Pra falar a verdade, né? Então, o exame é feito, né, no sentido de suas vibrações. Então, a gente tem que prestar muita atenção o que nós vibramos em nossas vidas, né? Não só na questão da dinâmica, mas no dia a dia, né? E a influência, né? Como você vai trafegar, né? De acordo com a sua autoestima. Então, muita gente, às vezes, ela se foca só na questão da emoção, se foca só na questão da, da, da falta, da escassez, né? Do gêmeo, e não foca no seu empoderamento. Então, o que que acontece? A autoestima da pessoa vai lá embaixo, né? Então, ela não colocou em equilíbrio, né? E quando o gêmeo desperta, uma das características, principalmente do divino masculino, se o divino feminino ele não tiver com a autoestima elevada e não ter trabalhado dentro da espiritualidade, uma das coisas que acontece é o afastamento novamente. Então tem que se prestar muita atenção na questão da sua autoestima, né? Como você está conduzindo a dinâmica, porque até fiz um vídeo voltando para casa. Quando ele volta, não é para casa, né? Ele volta para o polo, que no caso ambos estavam se repelindo e ambos estavam separados. Então, se você está fragilizado, continua na noite escura da alma, ele vai, no caso, novamente se afastar, né? Isso é um dos motivos por isso que temos que trabalhar a questão dos polos colocarem em equilíbrio, né? Razão e emoção. Ah, outra coisa que a gente temos que prestar atenção é nas faltas que cometemos, né? Durante essa separação, esse afastamento, a gente comete muitas faltas, né? Então, o que a gente tem que prestar atenção, né? Para não infringir na lei mística, igual eu disse, a questão da lei, que é uma condução. Então, existe uma lei que vai até observar você, né? É no aprimoramento da evolução, né? Na condução de sua dinâmica, igual eu acabei de falar. Então, se você não tiver um nível, não tiver uma capacidade para você estar aí deliberando essa energia e você saber como você está conduzindo, vai se tornar mais complicado, né? Aí vai dar uma falta aí, né? Então a lei vai cobrar isso de você, né? E havendo necessidade de se aprimorar com as orações, é igual eu sempre falo, oração, oração é ação e reação. Toda ação, ela tem uma reação, e isso é natural. Então não adianta depois nós cobrarmos do universo quando a gente inflige na lei, né? Por quê? Porque nós não fizemos as coisas de acordo, né? E a meditação, inclusive hoje, no outro vídeo eu falei também da meditação,
e me perguntaram referente à meditação. Gente, a meditação ela é muito importante. Por quê? Porque é um momento que você vai se transmutar perante o universo com seus pensamentos e fica gravado no universo exatamente o que você pensa. Então, se você faz um mantra específico, por exemplo, vou querer transmutar todas as minhas questões do que eu venho infringindo na lei, vou mudar todo o meu comportamento. Então, faça um mantra específico para isso. Vamos supor, para elevar a sua autoestima, para ver onde você está errando, no caso, para você poder arrumar, né? Então, e é necessário, por quê? Porque quando você medita, você está fazendo a sua reformulação das suas energias, né? E como você se comporta perante a dinâmica. Então, a meditação, ela é muito interessante, né? Porque sem a meditação, já vou falar a verdade, a gente já se perde nos caminhos. Então, é interessante para que não percamos nos caminhos, então é interessante que façamos, né, a meditação. E o universo, ele é assim, conforme você faz a meditação, ele vai te observar com a energia que você está deliberando, com a frequência que você está indo, com qual forma você está sintonizando no universo. Então vai ser a resposta daquilo. Então não faça uma meditação como pedinte, né? Já vou dar a dica, faça como gratidão, na forma de agradecer. Por quê? Porque o universo, como você vibrou aquela energia de gratidão, então ele vai trabalhar em prol disto. Então ele vai te dar o melhor. Outra coisa, sempre quando a gente for meditar, principalmente na dinâmica, é na condução do amor incondicional. Por quê? Porque você for fazer uma vibração, olha, a frequência da vibração, quando você está conectado no universo e se referindo pelo amor incondicional, é mais é a melhor frequência que existe, né? Nem vou falar a quantidade, porque eu preciso até estudar referente sobre isso para poder falar para vocês. Falam em torno, quando você está com a sua autoestima baixa, falam em torno de 1000, ou minto, de 200, 300, né? Quando você entra na frequência do amor incondicional, aí já falam de 1000, né? Porque essa conexão, ela faz o quê? Ela faz você elevar a sua condição de vida. Então, observa a vibração de que você era antes do que você é hoje, né? Outra coisa que a gente vai falar, sempre está conectado com a espiritualidade, né? Sempre está conectado com e ver a origem, né, e sempre, porque quando você está conectado com a espiritualidade, você vai estar com a origem do eu superior, né? Que você é o eu sou, né? Você e seus gêmeos, você é o eu sou. Então, quando você está conectado com a espiritualidade, é o eu sou, né? Então, aí você vai ter vai aumentar o seu nível de compreensão, né? E você também vai compreender vários fatores da sua vida, né? Então, aí vai chegar o dia do exame, que também não é legal, mas o importante é que a gente evoluiu, né? Chegou o dia do exame, né? No caso que tenha na conduta, né? Que tem a má conduta na questão do afastamento e a separação, né? Porém, a ligação nunca é rompida. Outra coisa que as pessoas me perguntam é se essa conexão você é capaz de cortar ela. Não tem como. Porque nós já somos ligados ao universo. Essa dinâmica ela já existe, né? Essa ligação ela já existe no quinto D, né? E nós só viemos aqui no terceiro D, se nós observarmos, para poder viver a dinâmica. E a viver a dinâmica é você revoltar todos os seus karmas, você tá revendo os acordos que você fez até com energias densas, né? Por isso que a gente está se habilitando agora e sabendo a melhor condução, né?
E outra coisa é, é porque é igual eu disse, né? Então você vai ter uma oportunidade, né, para viver, que é uma oportunidade para viver na questão do amor incondicional, né? E por ser cíclico, né? Então, por ser cíclico, né? Que é um ciclo que você está passando. Quando você não se empodera e quando você não faz a sua dinâmica de acordo, né? No seu eu, por isso que muitas pessoas também perguntam se tem pessoas que não passam, né? Por determinadas fases. Por quê? Porque não repetiu o ciclo de outras existências e nessa já nasceu pleno, só para viver a condição do amor incondicional e estar ensinando e habilitando outras dinâmicas, outras chamas gêmeas a chegar ao seu destino. Então é por isso que é cíclico, né? E a gente tem que prestar muita atenção no ciclo que a gente está para poder não ser repetitivo, né? Inclusive no exame que eu falei, né? Porque quando você é reprovado, então você vai ter que fazer uma prova novamente, dependendo, né? Que o tempo do universo é diferente do nosso tempo. Dependendo, nós não sabemos quando a gente vai com outra existência, com outra consciência, que são as consciências que são ativadas para vir, né, no planeta, em qual planeta também não sabemos, para poder estar transmutando este mau karma que cometemos, né? Infligimos, vamos dizer assim. Então, e a causa, né, a gente tem que repetir tudo de novo, igual eu falei. Então, a melhor forma é a prática, né, de condução da dinâmica das CGs, né, é saber discernir os processos, né, e alinhar os chakras. Gente, é muito importante, pelo menos a gente saber nas nossas energias e no nosso corpo, né, a questão dos 7 chakras. É um estudo que eu convido a todos, né, a fazer. Inclusive, eu tenho vídeos falando sobre os 7 chakras e eu falo um por um como até habilitar ele e ativar para que você faça aí a sua dinâmica da melhor forma. Então, os chakras, eles são muito importantes, porque é um alinhamento que você faz. Por exemplo, se você, deixa eu dar um exemplo de um chakra, né, que às vezes pode estar bloqueado em você, o chakra, vamos falar aí de um chakra sacral, né, aonde dá vida, aonde está a sexualidade, né? Se você no caso está preso, né, vamos dizer assim, não está ativado esse chakra, né? Então, quer dizer que até na questão das suas emoções, na questão de você deliberar essa energia, né? A questão também da conexão no seu astral, até quando você se encontra com o seu gêmeo no quinto D, aqui no terceiro D, né? Fazendo a sua viagem astral, dá uma interferência. Por quê? Porque o seu chakra não foi trabalhado, você não limpou esse chakra, né? Então, por quê? Porque e esse chakra, né, falando já da questão de Kundalini, esse chakra, não só esse chakra, né, vamos falar de todos os chakras, eles são muito importantes para com que você alinhe todos, né? Por quê? Porque conforme a gente vai vivendo aqui na Matrix, eles vão ficando acinzentados, né? Então a gente vai ficando com as características, né, da Matrix, né, do terceiro D, onde existe o ego, o egoísmo, onde existe que é a predominância, né, do ego, do egoísmo, o orgulho, a ira, a, a questão da... Tem outra questão, pessoal, que é muito importante, do julgamento. Então ficamos muito presos a isso.
E quando a gente alinha o nosso chakra e faz a limpeza, com certeza você vai conseguir se habilitar e conduzir melhor a sua dinâmica. Pessoal, depois eu vou vir, acho que acredito que já vai ser, não, é o quinto, né? O quinto vídeo. Então, quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque assim já vai receber a notificação do quinto vídeo, onde eu estou falando, né, na questão da habilitação, da dinâmica, como conduzir, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Assim, é muito emocionante para mim, a gente poder estar aí falando sobre a questão da conexão, né? E qualquer dúvida, assim, eu tô assim lisonjeado na questão assim de cada comentário que eu recebo, né? Eu tenho uma boa sorte muito grande porque cada vez mais vocês me mostram que nós estamos numa condução certa no equilíbrio certo na questão da conexão, de nos empoderarmos, né, até para saber poder lidar com essa questão, né? Agradeço a todos por esse espaço, né? E eu quero que vocês curtam, compartilhem, né? E quando fizer o próximo vídeo, então vocês vão ser sinalizados. Agradeço a todos, boa sorte.